aí, mulherada, vamos falar então hoje sobre acne fúngica? Esse é o nosso tema na mini aula que nós vamos começar agora. Vamos começar então identificando esse tipo de acne. Dá uma olhadinha aqui, ó, nessa imagem que eu coloquei de fundo, e se você tiver esse monte de bolinhas muito aglomeradas, que parecem assim ser umas bolinhas às vezes de água ou aquele pus mais líquido, ao redor mais avermelhado e que tiver uma característica que coça muito, provavelmente você tem a acne fúngica, a acne que é desenvolvida pelo fungo Malassezia. Então esse é o primeiro ponto para você tentar identificar esse tipo de acne. E sim, é totalmente possível você ter os dois tipos de acne, tanto a acne causada pela bactéria P. acnes, quanto a acne causada pelo fungo Malassezia, o super crescimento desse fungo que todos nós temos na nossa pele. Se você tá aqui comigo desde que o Instagram Dica de Pele nasceu, você já me ouviu falar sobre acne fúngica. A primeira vez que eu falei sobre isso foi em 2019, no comecinho do ano. Depois disso, eu lancei o curso, o Acne Control, e lá dentro tem uma aula de quase 40 minutos somente sobre esse tema. Por quê? Era muito difícil naquela época e ainda hoje continua sendo, mas não tanto difícil assim, a gente encontrar informações sobre a acne fúngica. Tanto é que a instrução daquela época era que você pesquisasse sobre acne fúngica em inglês. Busca lá por fungal acne. Vou colocar o nome aqui para facilitar a sua busca. Você vai ver muita informação. Já em português é mais difícil encontrar, apesar de hoje a gente já ter muitas outras pessoas falando sobre isso e facilitando o diagnóstico. Por isso que eu já falava naquela época e repito agora, é uma acne muito fácil da gente conseguir tratar, porém ela é uma acne muito difícil da gente diagnosticar, da gente que eu falo o profissional que vai te atender, tá? E isso eu acabo vendo cada dia que passa nas minhas alunas, porque as pessoas continuam indo, aos médicos e lá o profissional acaba tratando como acne comum, como a acne causada pela bactéria P. acnes. Aí passa vários produtinhos de uso tópico e acaba piorando o quadro da acne fúngica. Por quê? Porque muitos desses produtos, eles alimentam o fungo Malassezia, em vez, de matar esse excesso desse fungo que tá ali na nossa pele. Olha só, eu trouxe aqui esse caso para vocês verem, Ela colocou um antes e depois, muita vermelhidão e bolinhas aqui no pescoço e depois, olha só, sem nada, em apenas 4 semanas, cuidando, de forma natural, de forma segura, com o skincare correto, sem ficar colocando produtos que vão agredir ainda mais e prejudicar, essa microbiota dessa pele e não alimentando, essa Malassezia. E olha que interessante o que ela escreve aqui em cima. Ela fala que a dermatologista tinha prescrevido para ela Roacutan para curar a acne fúngica. Então, olha só o risco que ela estava sendo exposta sem nenhuma necessidade. Absolutamente nenhuma necessidade. Por isso que eu falo para vocês que a acne fúngica é muito simples de tratar, mas difícil de diagnosticar. A primeira coisa que a gente vai precisar conversar e entender é que, de fato, a acne fúngica, ela não existe. A acne fúngica é só um termo popular que a gente usa para chamar de verdade, o que acontece com a pele, que é um super crescimento de um fungo chamado Malassezia, que todos nós temos na nossa pele e que quando ele está em super crescimento, ele acaba causando inflamação e irritação nos nossos folículos capilares que a gente tem espalhado pelo nosso rosto, pelo nosso corpo todo. Na verdade, o nome científico, disso que acontece é foliculite por Pityrosporum. É um nome dificinho aí pra gente gravar, mas não importa como você chama, se você chama pelo nome científico ou se você chama de acne fúngica, o importante é você entender um pouquinho para que você até ajude o profissional, dermatologista que vai avaliar a sua pele a identificar este tipo de acne, que é o que está acontecendo muito, dentro do meu programa. Muitas alunas chegam até falando com os profissionais, falando, olha, eu acredito que seja acne fúngica, tal, por tudo que elas aprendem, e aí o tratamento, ele é diferente, não adianta você tentar tratar a acne causada por uma bactéria, pela P. acnes, da mesma maneira que você vai tratar a acne fúngica causada por um fungo, que é a Malassezia. Combinado?
Algumas coisas importantes de você saber também em relação à acne fúngica, tá? Geralmente, né, ela tem uma grande diferença da acne causada pela bactéria P. acnes. E o que vai trazer para você essa grande diferença? É a coceira. Quando essa acne ela começa a coçar, né, quando você tem essas bolinhas, bastante bolinhas juntas, bem aglomeradas, e elas começam a coçar, pode ter certeza que não é somente a acne normal causada pela bactéria, mas você também provavelmente tem ali um supercrescimento, né, do fungo Malassezia que está causando essa coceira excessiva nas suas acnes ali do seu rosto, ou também no seu colo, pescoço, ombros, né, bastante aqui nessa lateral por conta dos folículos capilares e também nas costas. Algumas coisas agravam esse quadro de Malassezia, né, na nossa pele, como por exemplo, o clima muito quente e úmido. Então ela é muito comum em lugares com bastante umidade, como no Brasil, por exemplo, né? Em vários lugares do Brasil a gente tem muita umidade e o calor assim excessivo. E aí, geralmente as atletas, as meninas que fazem bastante exercícios, começam a relatar também para mim dentro do programa que quando elas usam as roupinhas de malhar, né, que geralmente é microfibra ou poliéster ou um tecido assim daqueles mais quentes mesmo, ou até aquelas dry fit, que sabe, que fala que é para você secar o suor e tudo mais, mas aquele tipo de tecido, ele tem um atrito ali na pele que acaba prejudicando ainda mais, irritando ainda mais aquele tipo de Malassezia, aquele tipo de fungo, sem contar na espalhabilidade, tá? A Malassezia, né, o fungo Malassezia, a acne fúngica, ela é contagiosa. Então, por isso que eu sempre falo para você, tenha sua própria toalhinha de rosto e também troque a fronha do seu travesseiro. E nós precisamos falar aqui rapidinho de como que a gente consegue tratar esse tipo de acne fúngica, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que observar quando a gente vai começar a tratar são os cosméticos e as maquiagens que a gente está utilizando, tá bom? Existem, assim, muitos cosméticos e maquiagens, não somente os convencionais, mas também os naturais, tá? Aqui não é uma questão de ser convencional ou de ser natural, aqui é uma questão de alimentar ou não o fungo Malassezia. E o que alimenta o fungo Malassezia? Em geral, tá? Os skincare e as maquiagens que são ricos em óleos e manteigas alimentam o fungo Malassezia. Por quê? Porque ele se alimenta dessa gordura, ele se alimenta da gordura da nossa pele, da quantidade de sebo produzida e também desses produtinhos que a gente vai colocando que são ricos, né, em ácidos graxos. Então é a primeira coisa para você notar aí no seu skincare. Agora, algumas coisas que você precisa fazer por dentro para te ajudar. Primeiro de tudo, você necessita cuidar da sua microbiota intestinal. Aí você vai me falar assim, tá bom, Van, mas é diferente, né? O fungo que tem no rosto é diferente do fungo e da microbiota que tem no intestino e da microbiota vaginal também. Sim, gente, são diferentes. São populados, né, por bactérias e fungos protozoários diferentes. Porém, quando você tá com um super crescimento de fungo, pode ter certeza que as suas microbiotas estão em desequilíbrio, tá bom? Então, por isso que eu perguntei também se você tem candidíase de repetição lá nos stories, porque é um sinal de que tem alguma coisa em desbalanço, em desequilíbrio aí no seu corpo. Então, é muito importante você cuidar de dentro para fora também, tá? Então, procure por uma dieta antifúngica, comece a selecionar os alimentos de acordo com dietas antifúngicas, que vão diminuir, né, esses fungos que são maus, vamos dizer assim, aí da sua microbiota. Isso vai ajudar muito no seu processo de cura dessa acne. Lembrando que esse tipo de acne também é uma resposta do seu interior. Sempre como eu falo para vocês, a gente tem que cuidar de dentro para fora. Olha só, mais um caso de acne fúngica resolvido em poucos dias. Obviamente que além dela ver todas as estratégias que esse perfil traz, né, para acne fúngica, ela também já pegou ali a estratégia de evitar o glúten e a lactose, porque lembra que eu comentei sobre o intestino? Se você, né, tem um super crescimento, né, de bactérias no seu intestino, de fungos, os protozoários estão em desordem, estão em desequilíbrio, provavelmente você vai sim desenvolver também outras partes como a acne fúngica, como candidíase, apesar de serem, né,
microbiotas totalmente diferentes, porém, gente, elas se conversam, elas têm ali, eu falo que elas são best friends, estão sempre em contato. Então, olha só, estratégias certas no momento certo para o tipo de acne certa. Algumas outras coisas para você observar também é se você tomou recentemente muitos antibióticos, né? Como também que tá o seu sistema imune, é muito importante. Muitas vezes a acne fúngica, ela vem também decorrente de uma baixa do seu sistema imune. Então é muito legal você começar a observar, né? Fazer de você mesma o seu próprio laboratório. Uma aluna falou isso no encontrinho que nós tivemos nesse final de semana e eu achei incrível. Seja você mesmo o seu laboratório. Uma outra coisa que eu sempre trago e que sempre é assim difícil para as mulheres é o quadro de redução de açúcares. Isso mesmo, é necessário que você diminua a quantidade de açúcar e, se possível, que você corte por um período, sim, corte mesmo, 100%, para que você comece a ver muitas melhorias na sua pele em relação à sua acne fúngica, em relação à sua candidíase, em relação à sua microbiota do seu intestino, que deve aí estar desregulada. E não somente isso, mas se você também tem SOP, é muito importante que você comece a avaliar a quantidade de açúcar que você consome, porque tudo isso alimenta, né, esses processos inflamatórios no nosso corpo e com certeza se você consome muito açúcar e está sofrendo de acne fúngica, isso também é um grande motivo. Uma outra coisa muito importante é os tipos de sabonete que você tem usado para lavar o seu rosto. É necessário que você use um sabonete gentil, que não vai agredir, não vai dar aquela sensação de esticamento na sua pele, tá? Com esses surfactantes que são super intensos, que acabam danificando a barreira de proteção da sua pele. Essa barreira de proteção natural da pele, ela é essencial para você recuperar essa microbiota, né, cutânea, que está totalmente desbalanceada por conta desse fungo. Então é muito importante você ficar de olho nisso também. E mais um caso aqui para vocês darem uma olhadinha, essa minha aluna, né, ela também mandou aqui o antes e depois com muitas bolinhas, que coçava muito, ela escreveu. Então é necessário que você comece a dar uma olhadinha para ver se não é o seu caso. Às vezes você tá aí com uma facilidade de tratamento de algo que pode ser facilmente tratado, facilmente entre aspas, tá? Não me entendam mal, mas que não precisa de remédios agressivos, de antibióticos, de Roacutan, de pílula anticoncepcional, de coisas que vão desestabilizar o seu organismo, tá? Somente para tratar de um fungo em excesso na sua pele, que você pode tratar com estratégias naturais e corretas. Agora eu quero que você anote essa estratégia que eu vou passar para você, que é muito importante você fazer e que é muito baratinha, muito em conta, tá bom? Você vai fazer um chá verde com a erva de chá verde bem forte. Você vai fazer uma infusão bem forte. Você vai usar 300 ml de água e mais ou menos aí umas 5 colheres de aproximadamente 3 a 6 gramas da erva. Esse chá tem que ficar bem forte mesmo. A gente quer enriquecer um componente do chá verde que se chama EGCG. Então esse componente ele ajuda muito no controle da oleosidade. Controlando a oleosidade, você vai controlar também o alimento desse fungo que está aí na sua pele. E além disso, eu até abri aqui para vocês, tem um estudo da PubMed que mostra, deixa eu mostrar aqui para vocês, que tratamentos tópicos, tá marcadinho aqui, ó. Depois eu vou colocar o número desse estudo, tá? Tratamentos tópicos com chá verde, inclusive você pode fazer um banho de chá verde, você pode passar ele não somente no seu rosto, mas no seu pescoço, no seu colo, nas suas costas, vão ajudar muito no controle do crescimento desse fungo, vai conseguir, né, fazer a eliminação do excesso desse fungo sem prejudicar a sua pele. Então é importante você borrifar, você passar, você fazer um banhozinho de assento, deixar ele secar, para que de fato você consiga começar a ver resultado. E essa tática do chá verde eu já uso com as minhas alunas já desde 2019, então confie porque realmente funciona. Você também
precisa fazer o primeiro passo, que é parar totalmente com a skincare, com a maquiagem que você está usando agora, tá? É necessário você dar esse tempo para sua pele e você utilizar os produtos corretos, tá? Os produtos que não vão alimentar essa malacésia, que não vão alimentar essa acne fúngica. Então, se você quer, né, que eu prepare para você um conteúdo de que tipos de skincare e maquiagem são seguras para acne fúngica, deixa aqui nos comentários, me manda mensagem que a gente vai sim preparar esse conteúdo para você. Então é isso para a mini aula de hoje. Se você gostou, clica no aviãozinho que tá aqui, encaminha para mais mulheres e para mais pessoas em geral, porque a acne fúngica ela acomete homens e mulheres, adolescentes também, e vai ser um prazer receber todos vocês aqui com muita informação.